Olá, gente boa, boa noite, boa noite. Bem, vou contar com a manifestação de vocês, me dando feedback se está tudo certo, se está tudo correto, porque particularmente é a primeira vez que eu estou fazendo isso e eu vou querer aqui entender o que está acontecendo através do feedback de vocês. Perfeito, perfeito. Ok, então eu creio que estamos indo bem. Gente boa, quero aproveitar com vocês esse momento. Obrigado pela presença de quem pôde estar aqui e de quem está aqui conversando e interagindo aqui junto comigo. Olá, gente boa. Espera aí que eu vou cortar o áudio aqui. E de quem está aqui. Deixa eu cortar o áudio aqui para só ter a minha audição. Beleza. A Bruninha, minha amiga, já está aqui presente. Mariângela está aqui. Minha nobre amiga Eliane, querida, muito bem-vinda. Fique aqui à vontade. Saudade de você, viu? Paz e bem para o seu coração. Obrigado por estar prestigiando aqui. Minha amiga Dandara, minha amiga Roberta Lima, maravilha. Bem, eu não vou nem ficar citando aqui todo mundo para não tomar o tempo da noite aqui. Mas tem muita gente bacana entrando, eu fico feliz e vamos, na medida do possível, desenvolver o assunto acerca de depressão, ok? Como vocês podem ver, eu dei uma gambelada aqui numa cenografia minimamente viável, né? Uma improvisada aqui. E conforme for, com o passar do tempo, havendo outras oportunidades, tendo uma boa repercussão, a gente sentindo que houve um benefício em relação ao desenvolvimento desse trabalho, a gente vai sofisticando melhor a cenografia. Eu quis apenas garantir aqui a acessibilidade, uma boa visibilidade e um áudio minimamente viável para vocês entenderem, me ouvirem e a gente poder interagir, ok? Se isso está ok, eu então estou satisfeito. O mais a gente aperfeiçoa com o tempo, tá bom? Gente, obrigado, eu estou vendo aqui. Oi, estou vendo a Tamara. A Tamara está aqui participando. Obrigado, Tamara, legal. Pela presença, estou vendo bastante gente aqui entrando, eu fico feliz. Obrigado, fiquem à vontade, viu? Eu vou começar falando, no decorrer dos anúncios desse evento, eu fui recebendo alguns feedbacks e algumas notificações e eu achei que valeria a pena a gente demarcar um pouco o âmbito do que será a nossa conversa aqui, ok? Eu certamente vou ter, e pelo que eu estou observando aqui, isso já é notório, presente, eu vou ter colegas aqui de profissão, tá? Tanto quanto da área da saúde, outros psicólogos aqui acompanhando, tá? O que me deixa muito feliz, No entanto, eu quero deixar claro que eu não estou com nenhum compromisso acadêmico aqui.
E na medida do possível, eu vou, obviamente, citar um autor ou outro, mas a minha intenção não é um foco acadêmico. Pelo contrário, eu gostaria de criar aqui uma tradução do âmbito acadêmico para o público leigo, de forma que as pessoas consigam entender e ter um pouco mais de acesso de termos e colocações digeridas, onde a ênfase vai recair em cima da minha experiência clínica, na atuação em cima desse tema, ok? Portanto, pode acabar tendo alguma expectativa de que eu sugira literaturas, eu posso até sugerir algumas, mas o foco é a gente trabalhar aqui para tentar digerir a situação juntos, dentro de uma palestra interativa, né? Onde eu vou problematizar a questão da depressão e abrir um espaço para a gente criar uma interação onde você vai poder trazer o seu depoimento, você vai poder trazer a sua dúvida, a questão, e na medida do possível a gente vai estar respondendo tudo isso, ok? Eu creio que essa demarcação ela é importante para que não sejam levadas adiante falsas expectativas. Eu estou falando isso bem no início, embora eu creia, tá, que com o passar do tempo aqui da nossa conversa, outras pessoas vão se juntar. E há de ser que eu tenha que reiterar essa colocação para que todos nós estejamos alinhados aqui num mesmo propósito, numa mesma direção, ok? Segundo ponto, vou com vocês aqui até às 9 horas, ok? Começamos agora às 8 horas e estaremos caminhando juntos até às 9 horas. Por isso, espero, né, na medida do possível, que a repercussão gere uma troca muito intensa entre a gente. De modo que, se sobrar tempo, eu me debruçarei com mais tempo em relação a questões que forem trazidas. Porém, se o tempo ficar apertado, eu vou ter que me limitar apenas a algumas questões que me forem trazidas e outras a gente deixa para tratar numa próxima ocasião, ok? Pretendo futuramente trazer uma mesma live interativa aqui acerca de medo, acerca das fobias, acerca dos transgêneros, né, que é agora um assunto tão em pauta aí, acerca da ansiedade, acerca do pânico, de todas essas atividades que eu creio que, de uma forma ou de outra, vai acometendo o nosso cotidiano e interferindo no nosso trabalho, nas nossas atividades, nas nossas relações familiares, afetivas. Então, hoje é o começo, essa é uma ligeira introdução. Então, eu estou vendo aqui bastante gente, tá? Eu estou falando, mas eu estou vendo aqui muita gente dando boa noite, falando olá, Felipe. Gente, um beijo no coração, obrigado. Eu não sei, Vânia, você está recebendo a transmissão e o som? Eu senti que você colocou transmissão e o som e me veio um pontozinho de interrogação. Espero que o som e a transmissão esteja ok. Tá? Gustavo, obrigado, tá? Obrigado pelo apoio e pelo incentivo. E obrigado por todos que estão entrando. Estou vendo aqui o tempo todo gente entrando e eu fico feliz. Opa, bacana, Vânia. Obrigado pelo feedback, viu? Então, vamos lá, gente. Vamos falar sobre depressão. Eu vou primeiro aqui problematizar a questão, ok? E dali em diante a gente formula as questões, ok? Depressão. Depressão é uma doença do afeto. É uma patologia do afeto.
Olhando sob uma ótica junguiana, o afeto ele participa da construção do olhar do sujeito para a realidade. Inclusive, a gente às vezes confunde afeto com sentimento, embora sentimento, num olhar mais teórico, tenha a ver com aquilo que Jung chamava de função de avaliação. Sim, é aquele colorido emocional que imanta o nosso olhar para a realidade, influenciando em relação às tomadas de decisão. Quando esse núcleo mais essencial se corrompe, se danifica pela via de conjugações inadequadas do que a gente absorve psicologicamente em relação à nossa interação com a realidade, lá, inconscientemente, começam a extravasar sensações tendenciosas, negativas, destrutivas, que vão envenenando o nosso olhar e a nossa interpretação para a vida, de modo a capturar os nossos pensamentos, as nossas interpretações e a nossa leitura acerca da realidade. Por isso, eu vou querer discriminar alguns termos para, de alguma forma, a gente entender essa linguagem. A depressão, ela acomete as sensações. E sensações são movimentos das nossas emoções, dos quais a consciência não tem um gerenciamento objetivo sobre elas. Não tem. Se tivesse, meu Deus do céu, eu acho que não haveria nem razão de ser da psicologia, muito menos dessa conversa que nós estamos tendo agora. Porque se tivéssemos um gerenciamento consciente sobre essas sensações, ao você se sentir mal, conscientemente você diria, não quero me sentir mal. E aquele sentimento estancaria imediatamente. Mas não é assim que funciona. Com as nossas sensações, justamente por elas terem origem inconsciente, a gente só consegue trabalhar com elas indiretamente. Todavia, o perfil do modo como elas se expressam não é algo aleatório, não é algo gratuito. Pelo contrário, possui razões. E essas razões estão naquilo que Jung chama de complexos. O que são os complexos? Esquece complexo de inferioridade e tome a ideia do complexo como uma conjugação de fatores. Você pensa, por exemplo, no complexo do alemão. É uma conjugação de residências que formam uma comunidade. Assim são os complexos psicológicos. Eles são uma conjugação de crenças, vivências, sentimentos, emoções, convicções, heranças psicológicas por aqueles com quem a gente conviveu. Todo esse conjunto de fatores forja o conceito de complexo. É desse complexo que, dependendo das interações e das conjugações que se estabelecerem entre todos esses fatores, que vai irradiar para o lado de fora sensações funcionais ou sensações adoecidas. Só que a gente vive num cotidiano muito atribulado, atarefado, corrido, tumultuado e agitado,
onde no final das contas a gente vive apenas de desfrutar ou de vivenciar o desconforto e o trauma da produção dessas sensações. Mas pouquíssimos de nós para repensar o porquê que isso se formou. Porque às vezes isso tem um início evidente. Às vezes isso tem um início evidente. Por exemplo, a perda de um ente querido. Por exemplo, a demissão de um emprego, o término de um relacionamento amoroso, a queda de uma condição financeira, a perda de um bem, o início de um determinado conflito. Às vezes são pontos de partidas visíveis que mandam mensagem lá para esses complexos e engasga a interação entre eles, gerando um curto-circuito cujo produto final é a irradiação de sensações adoecidas na nossa configuração emocional. Lembrando dizer que depressão é uma enfermidade do afeto. Só que aí é que está. Quando geralmente a gente entra nessa condição, independente até do como ela tenha sido deflagrada, forma-se um verdadeiro labirinto psicológico. E tendo a sensação como paradigma do olhar na interpretação da realidade, tudo passa a ser tendenciosamente interpretado a partir da ótica da sensação. Então, nós começamos a desenvolver um olhar extremamente paranoico. Tendemos a privilegiar detalhes na realidade que reforcem o fato da sensação de fracasso, caso seja ela que esteja presente, da sensação de inferioridade, caso seja ela presente, porque aí o sujeito começa uma interação de comparação com terceiros, onde ele sempre privilegia muito mais aquilo que coloca ele numa condição de desproporção em relação ao próximo. O olhar vai ficando extremamente tendencioso àquilo que a sensação determina. Agora, como que a gente muda isso? Como que a gente trabalha com isso? Como que a gente tenta viabilizar o fato de não permitir que isso vire um verdadeiro karma na nossa vida? Porque aí você me perguntaria, mas Felipe, se você fala que a depressão é o adoecimento do afeto, e sobre ele nós não temos um controle, um acesso objetivo, direto, consciente, meu Deus, então como é que a gente sai dessa sinuca de bico? Se no final das contas a gente vai viver tumultuado pela enxurrada de sensações que afogam o eu num mundo sensorial que impede a gente de ver a vida sob outra ótica, mas sempre parece que magneticamente atrai o nosso olhar apenas para privilegiar e apontar o que seja negativo e o que seja consonante com aquilo que eu sinto. Se é inferioridade, desprezo, se é rejeição, eu vou estar sempre atento àquilo que às vezes até o outro, num comportamento sem querer, passa para mim a mensagem de que ninguém me dá atenção. Então vai tudo ficando conjugado nessa direção, e é isso que é muito complicado, e a gente precisa chamar a atenção para isso e pensar um pouco, meu Deus, como sair dessa sinuca de bico? Veja, amigos, essa é uma pergunta delicada, né, para psicologia, porque parece que tentar respondê-la seria eu estar aqui carregando a pretensão carregando aqui a pretensão de expor uma fórmula universal para resolver um problema tão complexo
e que de uma forma ou de outra assume uma identidade específica na vivência de cada um. O que eu estou falando aqui, por mais que carregue traços e características generalistas, ok? A gente não pode desprezar o fato que isso carrega nuances absolutamente particulares para a história de cada um. Isso é um primeiro dado que é importantíssimo que seja frisado aqui nesse momento. Mas, levando isso em consideração, eu quero chamar para a gente pensar acerca de algumas coisas. Quem já conduziu um trabalho de tratamento comigo não se verá surpreso em relação ao que eu vou dizer, porque de uma forma ou de outra a gente trabalha isso aqui. Eu sempre reitero esse tipo de linha de trabalho com os meus pacientes. Então vamos lá. Inclusive, se você tiver bons olhos, é possível você pegar esse princípio e aplicar em inúmeras outras patologias. Mas vamos nos deter aqui na depressão. A primeira forma, o caminho, vamos dizer assim, depois de formada a depressão, a configuração da depressão, o primeiro caminho é acender a luz. A luz precisa ser acesa. Em outras palavras, o que eu estou querendo dizer? Que depressão não é uma entidade que entra no seu corpo, ok? Conforme nós estamos dizendo aqui, ela é uma resposta relativa a um engasgo que se faz de vários setores daquilo que constitui a sua subjetividade diante de uma experiência traumática, de uma vivência traumática. Então isso precisa ser entendido. É isso que eu quero dizer sobre acender a luz. Isso precisa ser identificado, isso precisa ser entendido. Você precisa encontrar um endereço, seja daquilo que, como experiência, computou como a gota d'água para deflagrar o processo depressivo, tanto quanto também enxergar quais eram as bases que já estavam presentes nas suas convicções, na sua visão de mundo, na sua convivência, de repente, com pessoas com perfil depressivo e que passaram a vida forjando uma verdadeira cultura de queixas, de perspectivas negativas, de análises panicadas e depreciativas acerca das coisas e das vidas, e por mais que você na convivência protestasse contra aquilo, inconscientemente algo em você acabou sendo moldado a partir daquilo. Isso é identificado. Quem foram esses personagens? Quais as importâncias que eles cumpriam na sua vida? Porque se tratava de pai e mãe, meu Deus, são legados pesadíssimos e eles vão precisar ser digeridos. Então, o primeiro passo é a identificação e a conscientização do que levou, seja da experiência que deflagrou. Isso precisa ser, isso é ponto básico. Da experiência que deflagrou, um término de relacionamento, um desemprego, a partida de um ente querido, ou seja, esse às vezes geralmente é só o start. Mas a gente precisa fazer uma viagem para identificar a arquitetura subterrânea por baixo disso. Ok? Segundo passo. Depois de identificar, o trabalho é a gente começar a mexer nas crenças. Sim, porque no final das contas a gente vive para aprender que nós somos aquilo que acreditamos. A depressão, ela é uma doença do afeto,
ok? De origem inconsciente e que pela força da sensação consegue ludibriar o eu com o engano de que ele é fracassado, de que ele não é capaz, de que ele estará fadado a viver esse tipo de experiência pelo resto da vida. Sim, são essas as convicções que as sensações começam a imprimir dentro do sujeito, a desenvolver nele uma perspectiva kármica, como se ele não conseguisse ir além do que um dia ele foi. E é aí que vão se desdobrando as ramificações da depressão, porque o passado vai se tornando sempre o melhor momento, a melhor fase, a melhor estação da vida em que você viveu. E o presente vai ficando sem sal, e o futuro vai ficando completamente sem sentido. E aí se configurou de maneira plena a depressão de modo característico. Agora, depois de entender a arquitetura disso, como é que a gente vai trabalhar? Olha, existem diversas linhas de que profissionais podem estar trabalhando em relação a isso, mas a única maneira que a gente tem como trabalhar com aquilo que a gente não tem como controlar é trabalhando lá naquela região do ser onde as coisas acontecem de maneira voluntária e estão passíveis do nosso controle objetivo, que é na consciência. Sim, porque por mais que as nossas sensações correspondam às nossas convicções, as nossas convicções são acessíveis à nossa consciência. A grande verdade, eu estava hoje conversando com um paciente sobre isso, é que eu vou falar, obviamente, que metaforicamente, mas a cura da depressão é um convite para uma espécie de esquizofrenia voluntária. Por que eu estou dizendo isso? Porque você vai precisar, repito, depois de entender o que aconteceu e o que te levou até isso, eu friso que essa precisa ser a primeira etapa do processo, mas vencida essa etapa, o seu dever será acreditar justamente naquilo que você não sente. Sim, o trabalho, os primeiros passos da superação de uma depressão é fazer surgir dentro do sujeito uma crise, onde ele acredite em algo que ele não sinta. Ele precisa abraçar um delírio consciente de acreditar em algo que as sensações, que nada no sentido deles, pelo menos no momento, não comunica. Porque se estamos falando de uma patologia do afeto, você não pode ter a pretensão de querer esperar sentir primeiro, para depois acreditar. Porque isso não vai acontecer. Tudo nos seus afetos vão te empurrar para você se encaramujar cada vez mais dentro de um universo de negatividade, lendo e interpretando a realidade apenas com a seletividade daquilo que confirme o que você está sentindo. E se você continuar interpretando a vida com esse paradigma, você não sai desse labirinto depressivo nunca. Portanto, o trabalho é você acreditar naquilo que você não sente. E é aí que vem o trabalho de você eleger qual seja uma certeza. Primeiro, viável, ok? Primeiro, viável. Essa certeza, ela tem que ser acessível. Essa certeza, ela tem que ser viável, ok?
para depois você abraçá-la como um delírio particular. Por que eu estou dizendo que essa certeza ela tem que ser viável e acessível? Porque eu já vi muita gente fugindo de depressão, ou pelo menos tentando fugir de depressão, chamando para si objetivos e certezas que são arriscadas demais. Porque tudo o que você não precisa é de um novo fracasso em meio à depressão, você entendeu? Por isso que eu estou dizendo que as certezas que você tem que abraçar, elas têm que ser viáveis e acessíveis. Porque se você chama para você um ideal utópico, parece que isso nada mais é do que um recurso inconsciente para se auto-boicotar a título de manter o status da depressão nos seus afetos. Então, essas certezas elas têm que ser viáveis, acessíveis, plausíveis e tangíveis. Eu, particularmente, costumo compartilhar que uma certeza muito legal são aquelas que têm a ver com uma espiritualidade saudável. Uma das que eu me vejo trabalhando com relativa frequência é depois de já ter se conscientizado do porquê, das razões que estão, das razões que colaboraram para a formação daquela configuração emocional na forma de depressão. Eu costumo trabalhar convicções como, por exemplo, eu me sei e me creio amado. Sim. Por quem, Felipe? Aí me perguntam os pacientes. Ah, meu amigo, dá o apelido que você quiser. Chama de universo, chama de Deus, chama de Jesus, chama do Xi, entendeu? Você pode chamar o que for. Mas Freud, ele já dizia, como é ousado aquele que se sabe amado. E é impressionante as repercussões extremamente benéficas de quem assim se crê. Só que saiba, não pense você que você pensando nisso num dia, no dia seguinte suas emoções já vão estar se comportando de maneira diferente. Não, as coisas não acontecem de modo estanque. Muito menos eu estou falando aqui ou induzindo a ideia de pensamento positivo. Não, para ficar que nem um mantra lá. Não, pelo contrário. Abraçar algo pelo qual crer tem que ser algo que não só faça sentido para você, mas isso tem que ser conjugado com um exercício de abstração. Abstraindo pensamentos e sentimentos que não vale alimentar. Gente, falando aqui, tudo isso parece que é muito simples, que é muito fácil, e eu sei que não é. Mas pelo tempo curto que a gente tem, tão somente me cabe aqui falar por princípios, para que a gente pelo menos problematize esse assunto tão complexo e de uma forma gere boas reflexões para que você leve para casa e tente da maneira mais criativa possível adequar na sua situação, ok? Gente, agora então eu vou abrir um espaço para a gente interagir aqui, tá? Em cima do que foi dito, em cima do que a gente falou, em cima do que a gente conversou. Quero ver se a gente tem aqui depoimentos, se a gente pode ter aqui dúvidas, questões, levantar situações para que a gente possa estar aqui tentando tirar algumas dúvidas. Enquanto eu fui falando, tá, gente? Não é que eu não vi, não, tá? Mas é que eu procurei não me distrair aqui para não perder a linha de raciocínio. Mas eu vi que já entraram algumas questões aqui. Permita-me dar uma olhada aqui rapidamente. Agora, aqui a Bruna
minha amiga, ela mandou aqui, minha amiga e cunhada, pessoa querida, está aqui comigo, eu agradeço de coração, acompanhando, e ela mandou uma questão aqui. Nem sempre a pessoa sabe que tem depressão. Tem algo que possa ser feito pela própria pessoa para descobrir? Eu acho essa questão extremamente pertinente. Extremamente pertinente. Porque tem pessoas cuja depressão é um quadro tão insidioso que ela, por ela mesma, ela não consegue formular uma questão a partir da própria depressão. Ela possui uma arquitetura mental de olhar e interpretação da vida tão negativo que possivelmente herdado de uma cultura familiar, onde isso nunca foi visto como problema, pelo contrário, era associado com lucidez, com maturidade, com pré-requisitos de vida adulta, de modo que a pessoa vai tendo até repercussões extremamente negativas nas sensações. Ela vai perdendo oportunidades, ela vai se boicotando, mas ainda assim aquilo não consegue se fechar como uma questão, como um problema para ela. Porque também a gente precisa observar uma certa situação aqui que é válido a gente dizer. Existem determinados estágios de depressão, tá? Que elas não são meramente tratadas psicologicamente, ok? A psicologia, ela encontra um certo limite de trabalho em determinados níveis de depressão. Existem certos níveis de depressão que precisa primeiro de uma intervenção medicamentosa, psiquiátrica, para regular determinadas taxas ali dentro, para que a pessoa obtenha um nível de lucidez mínimo que produza nela um ânimo para ela procurar ajuda. Porque se estamos falando que depressão é um comprometimento do afeto, dentre todo o colorido emocional, o ânimo é um dos afetos. E ele é um dos principais comprometidos, porque uma vez que a depressão afoga o sujeito, ok? Afoga o sujeito, fazendo-o acreditar que ele não merece, que ele não pode, que ele não é capaz e que ele não é digno, logo, consequentemente, ele perde o ânimo até de procurar ajuda. Porque eu já ouvi muitas pessoas numa certa condição depressiva chegar e falar assim para mim: Felipe, se eu te contar os meus problemas, você não aguenta, Felipe. Sabe, ela pega tão pesado com ela que ela acha que ela vai estar sempre saturando alguém, aborrecendo alguém, sobrecarregando alguém. E isso vai levando a ela a ficar cada vez mais ensimesmada nos seus próprios problemas. Agora, se existe uma forma, e esse aqui é um outro dado, tá? É muito complicado você tentar convencer uma pessoa de que ela esteja deprimida, porque talvez, às vezes, a gente vai passar uma mensagem errada. O principal arauto da informação ou da ideia de que uma pessoa em depressão precisa de ajuda, na maioria das vezes, são os seus próprios sintomas e padecimentos. São os seus próprios sintomas e padecimentos. É pelo conjunto deles que a pessoa, mais cedo ou mais tarde, vai chegar à constatação de que ela precisa de ajuda. Se ela chegar num ponto crítico da depressão, dificilmente ela vai solicitar ajuda.
Nesses casos, às vezes, em determinados casos, não pode generalizar. Mas eu já me vi até recomendando levar a pessoa à revelia num psiquiatra ou levar um psiquiatra até ela para uma intervenção medicamentosa para tirá-la daquele quadro crítico. Porém, se a gente observa que a pessoa ainda tem uma boa dose de consciência para conversa, para troca e para se mobilizar, para procurar ajuda, pelo incrível que pareça, a principal oportunidade, o principal indicativo, o principal despertamento para que aquela pessoa procure uma ajuda, precisa ser e teria que ser o seu próprio padecimento. Porque é quando dói que a gente vai atrás de ajuda, né? Então vamos lá. Meu amigo Gustavo aqui mais embaixo, ele mandou: sempre vigiando esse sinalizador, certo? Para não acender a luz e a coisa voltar. Bacana, Gustavo, bacana. Na verdade, depois que a gente supera a depressão, e eu sei aqui o que o Gustavo está querendo dizer, depois que a gente supera a depressão, eu vou até usar um termo que o Gustavo usou aqui, nós passamos a ter certos sinalizadores dentro da gente. Eles são aquilo que eu particularmente chamo do nosso termômetro existencial. Sim, porque todo desafio vencido nos nossos afetos, a gente não pode ter a presunção de que eles nunca mais retornarão. Mas isso não é para computar como desespero para a gente. Não, porque eles vão passar a cumprir a função de sinalizadores, como o Gustavo aqui pontuou, e como eu particularmente chamo de termômetros existenciais. Como assim, Felipe? Ora, toda vez que o corpo expele a febre, isso é indicativo de que alguma coisa no organismo não vai bem, correto? Transportando essa ideia para o âmbito psicológico, a nossa alma também tem as suas febres. E geralmente a febre da alma tem a ver com certos desafios emocionais que a gente já venceu. E quando eles começam a insinuar o retorno, você pode parar para analisar que algo na sua vida está sendo conduzido de maneira inadequada. Ou você está voltando a pegar pesado com você mesmo, ou você está voltando a alimentar pensamentos que não deveria, ou você está entrando em situações de risco que estão para além do seu limite. Enfim, as sensações de depressão passam a ser sinalizadores para que você mantenha o controle e a sobriedade sobre as suas emoções. Portanto, muito bem pontuado, meu amigo Gustavo. Obrigado, viu? E aí aparece a minha amiga aqui. Não, aí mais embaixo entrou o Walter, entrou a Eliane. E a Eliane, ela comenta: em 2000, todos diziam em revistas que a depressão seria a doença do século. Sem sombra de dúvida, Eliane. E a gente vai caminhar nesse cenário ainda por um tempo muito considerável. E por quê? Porque nós vivemos num mundo que carrega uma hiperestimulação para o lado de fora, induzindo, consequentemente, a gente se distanciar cada vez mais do nosso mundo interior. E o nosso mundo interior, andando ao bel prazer dos seus funcionamentos automáticos, reativos e inconscientes, eles vão acabar sempre se conjugando em conexões disfuncionais, cujo produto final vai acabar sempre desembocando em depressão.
e patologias outras. Mas é verdade, é um dado verdadeiro. E aí vem aqui a Lu Brito, e ela levanta a seguinte questão. Felipe, a instabilidade emocional pode ser um sinal de depressão? Lu, pode ser. Mas eu diria, não da depressão em si. Mas nenhum prédio é construído sem um fundamento, ok? Sem uma estrutura que forge a base para a construção de um prédio. Aquilo que eu estava dizendo lá no início, sobre a gente tomar consciência não só do que deflagrou a depressão, mas da arquitetura subterrânea, daquilo que já formava a predisposição para o deflagramento da depressão. E a instabilidade emocional é uma das configurações subjetivas que propiciam a formação da depressão. Nós não poderíamos dizer que a instabilidade emocional seja depressão. Pelo contrário, talvez ela entraria muito mais como uma ciclotimia. Convido vocês até aí a abrir uma aba adicional, vai lá no Google, dá uma olhada lá. Ciclotimia. Ciclotimia, inclusive, é algo muito mais comum de se observar do que aquilo que se convencionou a 3x4 de chamar de bipolaridade. Bipolaridade são casos muito mais difíceis de acontecer. Mas a mudança abrupta e muito constante, num período muito curto de tempo, às vezes num dia, do nosso estado de humor, isso é a ciclotimia, entendeu? E dependendo da arquitetura das suas convicções, da sua visão de mundo, da sua maneira de ler e interpretar, da ausência de apoios auxiliares para a sua consciência, como, por exemplo, o cultivo de uma espiritualidade saudável, ou a interação e a troca com ambientes e meios que reforcem em você valores saudáveis para a vida, enfim, tudo isso em conjunto pode levar uma instabilidade emocional a acabar se fixando numa modalidade única de afeto na forma de depressão. Entendeu? Mas instabilidade emocional não é depressão, mas pode ocasionar. Ok? E aí vem a minha querida Mariângela. Como saber se tenho depressão ou transtorno de ansiedade? Minha amiga, existe inclusive uma definição na psicopatologia transcrita no Código lá Internacional de Transtorno Mental, no CID, que é até o CID, é o F41.2, transtorno misto de ansiedade e depressão. Minha amiga, pelo incrível que pareça, os dois podem coexistir. Mas a gente precisa dar uma ligeira delimitada para você identificar mais ou menos como os dois atuam. A ansiedade nada mais é do que a aflição antecipada por um amanhã que ainda nem chegou. Essa é a ansiedade. Ela entra no exaspero. E onde entra a depressão aí? É justamente nesse exaspero que tendenciosamente sempre espera muito mais coisas negativas do que positivas. Porque a depressão começa a povoar a imaginação de hipóteses. E hipóteses essas tendenciosas para o que seja negativo. E é justamente essa negatividade que vai compondo o corpo da depressão inserido junto com a ansiedade. Então a ansiedade ela te coloca num panorama de nunca conseguir viver e se bastar apenas no dia de hoje,
mas povoando a sua imaginação de hipóteses tendenciosas para o lado negativo, o futuro vai sendo vivenciado sempre como uma ameaça. Daí a produção da ansiedade. Porque toda vez que a gente interpreta o futuro como algo ameaçador, o estresse decorrente da ansiedade se forma nas nossas emoções. Entende? Então você precisa identificar se aquilo que você prospecta para o futuro é algo minimamente pautado no que a realidade pode oferecer, porque se a gente levar em consideração o que ainda nem aconteceu, no mínimo a gente tem que dar à vida a oportunidade de 50% de possibilidade, salvo você esteja se lançando diante de uma atitude notoriamente fadada ao fracasso. Aí são outros 500. Né? Não se tem como se jogar da janela do 6º andar tendo pretensão de chegar no terraço do prédio, você entendeu? Se não é nenhum absurdo dessa natureza, mas se são eventos e situações plausíveis de um acontecimento viável, então a gente precisa interpretar se as nossas imaginações e hipóteses acerca do futuro não estão tendenciosamente manipuladas para uma perspectiva negativa, que é o que compõe a depressão conjugada com ansiedade. Ok? Vamos lá. A Tamara Henrique Heitor. Depressão é difícil diagnosticar em razão da sintomatologia múltipla. Quais são os sintomas mais visíveis? A Tamara ela fez uma colocação aqui muito importante. A depressão ela tem níveis, ok? Até o próprio CID, que é a classificação internacional de transtornos mentais, ela define o F32.0, episódio depressivo, F32.1, episódio depressivo moderado, e o F32.2, episódio depressivo grave. Porque são as manifestações graduais que, pela intensidade, vão determinar o nível de comprometimento do sujeito. Agora, os sintomas mais visíveis é a perca do ânimo, é a perca de perspectivas, é a leitura interpretativa condicionada para ver muito mais o lado negativo do que o positivo, é a falta de ânimo para as iniciativas mais básicas. Tem estágios tão crônicos que a pessoa nem vai tomar banho, ela não vê sentido em mais nada, ela não vê colorido em mais nada, ela não começa a sentir sequer o sabor nos alimentos. Estágios extremamente intensos, até os vínculos mais viscerais, como maternidade, casamento, matrimônio, relação familiar, vão sendo comprometidas num dissabor e num descolorido crônico, entende? Isso eu estou falando dos casos extremamente mais exacerbados. A pessoa começa a flertar com a ideia de abrir mão da própria vida, porque viver a vida sob tal agonia começa a enxergar a morte como possibilidade de solução, entende? E essas vão sendo sintomatologia. Por isso que, em boa parte dos casos, a gente vive tendências depressivas. A gente vive insinuações depressivas. Mas o quadro depressivo crônico ele é um quadro muito sério. E ele começa na nossa tendência de horizontes estreitos, engessados, que só concede à vida poucas alternativas para ele se entender uma pessoa contente e feliz, e quando as coisas não saem da forma como ele idealizou, ele colocou o tapete vermelho para a formação da depressão no seu quadro emocional. Né? Então, vamos lá.
A Eliane, mais para frente, comentou: a ansiedade confunde com depressão? Depende. Conforme eu conversei mais acima, respondendo a questão da Mariângela, a depressão ela pode gerar um quadro ansiogênico, né? Porque justamente por contagiar a sua perspectiva acerca do futuro, o futuro acaba sendo vivido com um certo pavor. E esse pavor é o quadro da ansiedade, que nada mais é do que viver aquilo que ainda nem aconteceu como aflição, como agonia, né? Então, de uma certa forma, eles podem se confundir, mas na sintomatologia não é muito complicado de você discriminar uma coisa de outra, embora eles podem sim aparecer associados, ok? Já a minha amiga Simone Coelho, é muito difícil, depois que minha mãe faleceu, olha, aqui a gente já tem um ponto deflagrador, entendeu? Depois que a minha mãe faleceu, tenho a extrema sensação que a vida não tem mais graça para mim. Parece que o porvir e o que tem acontecido de bom na minha vida pessoal e profissional não tem mais significado. Tem sido muito difícil e duro a análise. A análise, né? É minha válvula de escape. Mas com o meu autoconhecimento diário de vivência nessa situação, provavelmente me proporcione grandes passos nessa caminhada. Opa, tem esperança aí, que bom. A depressão está sendo contornada. Tenho buscado ajuda e ficar cercada de pessoas queridas e isso tem me alimentado. Grata, legal, muito legal, Simone. Veja, você está passando por uma possível depressão decorrente de uma fase de luto, ok? E isso necessariamente vai te remeter para uma reformulação emocional. Sim, uma reformulação emocional. Essa reformulação emocional vai ter que carregar a ideia de forjar uma nova concepção de eu sem a presença física da sua mãe, mas se utilizando do significado simbólico que a vida dela pode produzir de bom para a sua vida. E as emoções, elas vão naturalmente se recompondo com o passar do tempo, e eu estou muito otimista no seu caso, principalmente pelo que você colocou na sua fala final. Tenho buscado ajuda e ficar cercada de pessoas queridas, e isso tem me alimentado. No meio da depressão ou da possibilidade de nada melhor do que a gente se alimentar daquilo que nos edifica. Show de bola, Simone. Show de bola. Felipe, levanta mais um pouco a câmera, meu amigo Wellington. O ao vivo e a câmera aparecem em cima do seu rosto. Opa, perdão, olha aí, como é que foi? Olha aí. Foi? Espero que agora esteja legal. Obrigado aí pela notificação, meu amigo Wellington. Beleza. Aí, vamos. Vem aqui. Meu outro cunhado aqui, Júnior. Hoje eu estou tendo audiência dos meus cunhados. Olha, eu vou dar um abraço em cada um. Obrigado pela companhia. E ele fez uma pergunta extremamente pertinente. Depressão tem cura permanente ou sempre tem que estar controlando? Meu amigo Geninho, eu diria para você que o conceito de cura em psicologia, aí eu já não vou nem falar referente à depressão, mas em qualquer patologia que possa ser definida em psicologia, o conceito de cura é algo extremamente relativo.
Porque todo desafio que você supera na alma permanece em você como tendência. E como nós estávamos dizendo lá acima, por intermédio até da questão do Gustavo, permanece como tendência, cumprindo a função de sinalizador, que vez ou outra na sua vida vai te agulhar, mas sempre indicando o modo como você está se conduzindo. Então, muito mais do que a pessoa se desesperar, meu Deus, a coisa está voltando. Pelo contrário, ela é convidada a avaliar, opa, eu preciso parar e rever como que eu estou lidando com as coisas, porque possivelmente eu estou extrapolando algum limite para esse tipo de sensação estar retornando. Entendeu? Então, o conceito de cura em psicologia é muito relativo, porque ela pode facilitar, ajudar e trabalhar para o sujeito superar. Porém, ele sempre terá aquilo como tendência. E, sinceramente, aos meus olhos, existencialmente falando, isso é muito positivo, né? Isso é muito proveitoso para que a gente mantenha uma vida sensata, sóbria e saudável, né? Então, vamos lá. Eu tenho aqui uma amiga, a Regina, que colocou: eu tenho depressão desde criança e nunca procurei ajuda. Minha amiga Regina, talvez tenha chegado o tempo e o primeiro passo tenha sido dado por essa oportunidade. Espero que você tenha tido a melhor impressão possível e que as coisas aqui faladas possam ter gerado uma repercussão positiva no seu olhar. Porque, embora seja um desafio, principalmente se você já identifica esses sintomas desde criança, no seu caso, eu já te recomendaria até a uma avaliação endocrinológica para ver as taxas hormonais. Porque uma coisa que não foi comentado aqui, e é muito importante de a gente salientar, existe muita depressão orgânica, ok? Que tem a ver com compensações hormonais. E nesses casos, um trabalho tão somente psiquiátrico e psicológico são ineficazes, porque a pessoa precisa procurar um endócrino para poder fazer exames e trabalhar em recomposições hormonais para que ela desfrute de uma reequilibração psicológica e afetiva naquela direção, ok? Então, Regina, de repente aqui já fica uma recomendação para quem sabe você dê um pontapé inicial para trabalhar uma questão que às vezes você já até se acostumou a viver dessa forma. Porém, saiba que é possível uma nova perspectiva, um novo prisma, uma nova possibilidade, se você desejar, ok? Eu estou vendo aqui o comentário, tanto da Jane quanto da Lorena, que houve uma trava lá na gravação para elas, embora o Gustavo tenha colocado que para ele está funcionando normalmente. Então, eu não sei se de repente foi alguma coisa da internet local de quem está assistindo, ok? Dá uma verificadinha depois. Ó, a Jane já colocou aqui que voltou. E aí, ó, por exemplo, eu tenho uma outra questão da Regina: como eu posso sair da rejeição? Minha amiga Regina, isso me demandaria um pouco mais de tempo, até porque nós já estamos avançando quase 10 minutos do nosso tempo regulamentar, e eu tenho aqui muitas questões, não, nem tantas. Olha, eu tenho aqui a minha tia, que está aqui também. A instabilidade de humor tem a ver com a depressão. Se sentir desde sempre rejeitada tem a ver, tem super a ver. E eu achei interessante como que a colocação aqui foi feita da maneira correta. Se sentir. Isso é comunicado pelos sentimentos.
E a depressão nada mais é do que uma patologia das sensações, dos sentimentos. E aí vai entrar aquilo que nós falamos lá no início, de confrontarmos, depois de entendermos como se formou a situação, quem foram os personagens que colaboraram, qual foi o contexto que formou, qual foi a experiência que deflagrou, a gente vai precisar confrontar as sensações com algo pela qual se vale a pena crer. Portanto, vou pedir, tanto para a minha amiga Regina, quanto para minha tia Raquel, darem uma voltada lá no início, na mensagem inicial. Isso aqui vai ficar gravado, eu vou compartilhar na minha página e tudo mais. Dá uma assistida, porque vocês vão ver parte daquilo que pode se encaixar como uma resposta para a questão que vocês suscitaram, ok? Então, gente, eu vou estar terminando aqui, para isso também não durar demais, até para aqueles que estão acompanhando desde o início. Gente, obrigado de coração pela companhia, pela interação. Espero mesmo que tenha sido útil para cada um de vocês. Esse é o meu desejo de todo o coração. E compartilhem se vocês entenderem que serviu para um bom esclarecimento, ainda que tenha sido focado apenas em alguns pontos, ok? E nós vamos estar fazendo outras lives. Vamos falar sobre rejeição, vamos falar sobre medo, vamos falar sobre pânico, vamos falar sobre nomofobia. Você já ouviu falar? Abre aí uma abinha do Google, coloca lá nomofobia. Essa vai ser uma patologia cada vez mais frequente, principalmente entre os jovens, que é a fobia de se viver sem um dispositivo tecnológico móvel, sem acesso à internet. Como que determinadas patologias começam a se utilizar das prerrogativas da tecnologia como meio de extravasamento sintomático. E a gente vai repensar tudo isso. E vai problematizar e pensar tudo isso. Portanto, gente, muito obrigado pelo apoio, pela companhia, pelo carinho, pela compreensão e pela força. E a gente se fala na sequência, viu? Que Papai do Céu abençoe todos, paz e bem para o coração. Valeu, gente boa, valeu!